Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de recapitulação da lição da Escola Sabatina. Mas antes de nós recapitularmos a lição, eu gostaria de fazer dois convites especiais para você. Um é para você se inscrever neste canal, inscreva-se nesse canal, ative o sininho das notificações para que você receba a notificação sempre que um vídeo for publicado. E também compartilhe com seus amigos, curta, né? Deixe o seu like, porque quando você curte, você compartilha e você comenta o vídeo, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e o YouTube propaga esse conteúdo para outras pessoas, né? Esse conteúdo ele é indicado para outras pessoas também. Então, curta, comenta, isso é muito importante. E também o YouTube notifica você. Por quê? Porque o YouTube entende que esse conteúdo é importante para você. Segundo convite que eu gostaria de fazer para você é para se inscrever no meu novo canal. Estou com um novo canal, que é o canal História e Arqueologia Bíblica. É um canal onde eu falo de história e arqueologia bíblica de forma específica. Já foram 2 vídeos, o canal é novo, já foram 2 vídeos. Um vídeo sobre a sinagoga que Jesus frequentava em Cafarnaum e outro falando sobre a casa de Pedro e a vida social em Cafarnaum na época dos discípulos, certo? E de Jesus. Então, vão lá, deem uma olhada nesses 2 vídeos, se inscrevam lá no canal, ativem o sininho também, curtam, comentem o vídeo, tá certo? O link para esse novo canal vai estar na descrição desse vídeo aqui e também nos comentários desse vídeo aqui. Aí você vai lá e você se inscreve nesse novo canal e acompanha também o conteúdo, você que gosta de história e arqueologia. Certo, queridos? Sem mais delongas, a lição dessa semana vem falando um pouco mais sobre a promessa, na lição 8, sobre a promessa de Deus para Abraão e como essa promessa se cumpre, né? Se nós formos pensar na odisseia espiritual de Abraão, ela está chegando ao seu fim. Essa lição traz o final da odisseia espiritual de Abraão. O tão esperado filho, né, que Abraão, que lhe fora prometido, né, que lhe fora prometido, chega, né? No capítulo 21, Isaac vai nascer, ele recebe o nome de Isaac, que é o nome do Isaac, é meio que uma onomatopeia, um exemplo, né? De onomatopeia. Quando nós pegamos quando você escreve no WhatsApp, você vai mandar uma mensagem para a pessoa de uma risada, você coloca kkkkkk, como se você tivesse aquela risada, né? Ou ris, né? Porque é mais ou menos, você tenta aí colocar o som, né? O som que é feito, né? Você tenta colocar por escrito. Assim se dá com vários outros sons, por exemplo, do cachorro latindo, da vaca mugindo, do cavalo relinchando. Então se tenta colocar por escrito este som com os caracteres da nossa língua. Isso é uma onomatopeia, é uma palavra onomatopaica. E o nome do Isaac é um nome onomatopaico, porque a Sara riu. Então, porque você riu, o nome será Isaac. Então, muitos pensam que em hebraico o som seria meio tsac, 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 de risada, mais ou menos algo dessa natureza. Então, por isso o nome ficou Isaac, né, que seria basicamente o risadinho. Então, é bem interessante já pensar nesse aspecto já do nome desse filho, né, do chamado filho da promessa, vamos assim dizer, né, conhecido como filho da promessa. Agora, se nós formos parar então para pensar aí no filho da promessa, logo que esse menino chega, Abraão já é convidado a oferecer este filho que ele tanto ama em sacrifício, é oferecer um sacrifício. E isso está ali no capítulo 22 do texto de Gênesis. E esse é um texto até bastante dramático, uma pena não tenho tempo aqui para lidar com vocês com todos os detalhes desse texto, mas este é um texto dramático por várias razões. Eu escrevi um artigo um tempo atrás acerca desse texto. O meu enfoque era lidar mais sobre a natureza do anjo do Senhor na Aquedah de Isaac, né? Mas eu faço aqui alguns comentários acerca do Isaac, né? E da relação
que Abraão tinha com Isaac. Esse texto eu escrevi quando eu estava, não me lembro se eu estava no final do primeiro ano de teologia ou se eu estava já no segundo ano de teologia. Foi alguma coisa assim. Foi o segundo semestre de teologia ou o terceiro semestre, foi algo assim. E aí tem uma questão aqui que eu achei bem interessante pesquisando e estudando, que é exatamente o seguinte, né? Muitas vezes nós colocamos o centro dessa narrativa e o clímax dessa narrativa de Gênesis 22 como sendo ali o momento que o pai ergue o cutelo, ele ergue a faca para tirar a vida do menino. Porém, de acordo com a estrutura literária, não é esse o centro da Akedah de Isaac, o centro da narrativa. O centro da narrativa é o diálogo que pai e filho têm no verso 7 e no verso 8. E a gente entende um pouco melhor isso quando a gente estuda a narrativa de uma forma mais profunda. Primeiro, é extremamente importante notar que essa narrativa está em forma de quiasmo. Você tem A aqui. Deixe-me grifar aqui. Relacionado com A aqui embaixo. Então, você tem, e lhe disse, Abraão, e disse, eis-me aqui, a resposta de Abraão. Você tem, e disse, Abraão, Abraão, e disse, eis-me aqui, a partir do verso 11 e 19. Então, você tem aqui a seção, batendo com A aqui. Depois você tem aqui essa relação aqui de B com B. Ok? Onde você tem e tomou e foi ao lugar que disse Deus. E depositou sobre Isaque, seu filho, e tomou em mão fogo e faca. E aí você vai ter do verso 9 ao verso 10. E chegaram ao lugar que disse Deus, e amarrou Isaque, seu filho, sobre o altar, acima das lenhas. E estendeu Abraão sua mão e pegou na mão o cutelo para matar seu filho. Então você vê, inclusive se você fazer uma leitura bem atenta dessa narrativa, você vai perceber que ela não tem uma ordem cronológica, os eventos não acontecem de ordem cronológica. Quando você lê do 6, tu lê do 6 do 3 até o 6, aí daqui a pouco você tem o diálogo aqui acontecendo e parece que esse 3 ao 6 é retomado do 9 ao 10. Essa ausência de uma ordem cronológica, ela é intencional do autor por conta da estrutura literária que ele está. Essa estrutura literária de quiasmo, nós chamamos de fato, ela tem um intuito que é apontar para o centro, para o clímax dela, que seria o diálogo entre pai e filho. Então, o centro da Akedah de Isaac é o diálogo entre pai e filho, e não o momento em que Abraão estende o cutelo. Já já vocês vão entender um pouco melhor do porquê este é o centro, tá? Mas é interessante o que vários especialistas em análise literária, como Robert Alter, por exemplo, vai falar no livro dele, A Arte da Narrativa Bíblica, exatamente que os diálogos são partes extremamente importantes, se não as mais importantes das narrativas. Nós temos que sempre estar atento aos diálogos. E, de fato, aqui o diálogo ele é central nessa narrativa. Isaac, ele há uma grande ênfase na figura de Isaac, uma ênfase bastante exacerbada na figura de Isaac. Tanto é que você tem na frase aqui embaixo, eu vou colocar aqui, só para vocês perceberem aqui algo aqui, bem interessante. Quando Deus vai pedir para ele sacrificar o filho dele, diz assim, toma teu filho, teu único filho, Haná et Biner. Você tem a partícula do objeto direto, et, teu único filho, teu filho. Depois você tem et, mesma coisa, teu filho, e et, teu único filho. E depois, que amas, que tu amas, Isaac, partícula do objeto direto. Então você tem nesses versos aqui no capítulo 2 uma ênfase muito grande sendo dada em Isaac. E aí isso levou alguns intérpretes da antiguidade e da modernidade a se questionarem por que essa ênfase tão grande em Isaac. O texto
hebraico dá uma ênfase, Moisés deu uma ênfase muito grande no texto no Isaac. O que acontece? Ao que tudo indica, Abraão desenvolveu um sentimento sobre sobre seu filho muito forte, e parece que Isaac estava se tornando o ídolo da vida dele. Por isso Deus teria pedido para que ele sacrificasse seu próprio filho. Era uma forma de Abraão tomar uma decisão e ele, então, ver de fato a quem ele adorava. Quem traz essa perspectiva também, um escritor moderno, que escreve bastante, traz essa perspectiva, também é o Timothy Keller, no livro dele, Deuses Falsos. Aqui eu escrevo alguns detalhes, deixe-me ler a mim mesmo aqui para não perder nenhum detalhe. Os indícios é que, de fato, Abraão alimentava um amor especial por Isaac. O Talmud descreve um diálogo entre Adonai e Satanás, onde Satanás acusou Abraão de ter honrado Isaac demasiadamente. E, por consequência, Adonai pede o sacrifício de Isaac como uma demonstração de que Abraão realmente era temente a Adonai e não colocaria Isaac acima do Eterno. Ou seja, que Abraão, né, o pedido do sacrifício segundo o Talmud, segundo a interpretação rabínica, se dá exatamente por isso. E como eu disse para vocês, o texto hebraico coloca uma grande ênfase em Isaac. Isso é muito importante de ser sempre lembrado. Na antiguidade, Flávio Josefo e os antigos rabinos falavam deste amor demasiado de Abraão por Isaac. Então você já tem aqui, tanto no Cifra de Deuteronômio, quanto em Josefo, você tem a menção disso. Então, a compreensão emergente do texto hebraico de que Abraão amava sobremodo Isaac é antiga e parece ter sido bem aceita no judaísmo antigo. Desta forma, o diálogo, centro da Akedah, responderá a quem o patriarca mais ama. Então, aqui é interessante porque esse diálogo, né, que está no centro da narrativa, ele responde de fato a quem Abraão ama. Se existia uma dúvida de quem era central na vida de Abraão, essa resposta sai no diálogo. Então, no diálogo, você tem em 7a, e disse Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e disse, eis-me aqui, meu filho, e disse, onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Elohim olhará o cordeiro para o holocausto, meu filho. É interessante, Elohim olhará. E aqui depois eu vou explicar para vocês essa questão do verbo olhar, tá? Porque geralmente é traduzido... Vamos falar disso rapidamente agora. O verbo prover, como aparece na Bíblia, etimologicamente, se vocês fizerem uma pesquisa no Google, você vai ver que proverá, etimologicamente, tem a ideia de ver algo à frente. Tá? Uma ideia de ver algo à frente. Só que hoje, prover, na língua portuguesa, não tem mais essa ideia, mas etimologicamente tinha. Então, por isso, eu prefiro traduzir por olhará, que traz o significado do verbo hebraico, e para não trazer confusão com o verbo prover na língua portuguesa, que tem uma ideia diferente do que tinha alguns anos atrás, ok? Isso é extremamente interessante porque há um jogo de palavras com o verbo olhar. E eu vou explicar isso rapidamente. No verso 6, você tem, então, né? Adonai olhará para o cordeiro, para o holocausto, meu filho, ou olhará para si, o cordeiro para o holocausto. Né? Isso é uma questão que o Ducan, inclusive, discute um pouco na lição que ele coloca ali. Por que isso é interessante? Você vai seguindo à frente e olha o verbo aqui. Deixa eu só mostrar o verbo para vocês. É esse verbo aqui. Ó. Cadê? Ó, yir'e, né? Lo. Né? Seria mais ou menos Adonai olhará para ele. Né? Adonai olhará para ele o cordeiro para o holocausto. Tá? Aí você vai para continua lendo o texto. E é interessante porque quando Abraão estende o cutelo para matar o menino e etc., você tem aqui no verso 12 e no verso 13, você diz assim,
e levantou os olhos, né? E Abraão e levantou Abraão os olhos. Levantou Abraão os olhos. É uma tradução bem literal do hebraico. E eis um cordeiro, né? E eis um cordeiro. Aqui você tem, desculpe, e viu um cordeiro. Você tem o mesmo verbo no vaikitol aqui. Vaiar. Né? Você tem o mesmo verbo no vaikitol. Então, o verbo ver, ele viu. Então, veja, olha só que interessante. Deus olhará o cordeiro para ele. Agora, Abraão olha e vê o cordeiro. Quando Abraão vai colocar o nome do lugar no verso 14, ele coloca o nome. E chamou Abraão o nome do lugar de Adonai, mostrar-se-á. O verbo é o mesmo, só que ele está no unifal, na voz passiva no hebraico. Ir-e. Voz passiva. Adonai mostrar-se-á. Adonai se revelará. É o mesmo verbo. Então, aonde que Adonai se mostrou? Aonde é que Adonai foi visto por Abraão? Foi visto nesse cordeiro. O cordeiro era o próprio Adonai. Se você continua lendo, inclusive se põe, né? Que se chama até o dia de hoje no Monte Adonai mostrar-se-á, o verbo é o mesmo. Certo? Então, o que acontece? Há um trocadilho, Moisés faz um trocadilho com esse verbo ver. Então, o Isaac pergunta, pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Ele diz, Deus olhará para ele o cordeiro. Aí Abraão se vira e vê o cordeiro, sacrifica o cordeiro. E Abraão põe o nome do lugar de Adonai mostrar-se-á, que é o mesmo verbo, que geralmente nas traduções põe Adonai proverá. Mas essa tradução, Adonai proverá, hoje, na língua portuguesa, ela não reflete o texto hebraico, necessariamente, certo? E isso é extremamente interessante, porque Jesus, lá no Novo Testamento, lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 56, Jesus diz, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Jesus está se referindo a esse texto aí. E é interessante porque tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição para vocês assistirem, um vídeo aqui no canal, onde eu explico a relação do Monte Moriá, que é esse monte aí onde Jesus vai, onde Isaac seria sacrificado. Mais tarde, Davi se oferece para ser, faz um sacrifício nesse mesmo lugar. Tá? Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 24, na eira do Jebuseu, que 1 Crônicas, capítulo 3, verso 1, vai dizer que o mesmo lugar em que Davi fez o sacrifício e que Salomão construiu o templo de Jerusalém é o lugar onde Abraão iria sacrificar Isaac, o Monte Moriá. E você, então, o templo de Jerusalém, onde os sacrifícios expiatórios que simbolizavam a morte vicária de Jesus um dia, eram feitos nesse mesmo lugar. Então, você tem algo bastante interessante. Mas tem um vídeo aqui no canal sobre a relação do Monte Moriá e do Templo de Jerusalém, que eu falo só sobre isso. Eu vou deixar o link na descrição e você vai ter um entendimento mais extenso sobre isso, tá? Então, o centro da Akedah, gente, é exatamente é o momento em que Abraão abre o coração e ele deposita sua fé em Deus, certo? Esse é o centro. O estender o cutelo sobre o menino é uma consequência da decisão que ele tomou de servir a Deus e não se apegar a Isaac mais do que deveria. Nisso daí, então, sobre a questão do Monte Moriá, eu já comento aqui, já fica então um comentário aqui de domingo também, que vem falando sobre o Monte Moriá, sobre o sacrifício, tá? E tudo mais, ok? Então, não vou entrar nisso. A ideia de Deus proverá, então, já comentei, né? Que é a segunda-feira, já comentei ao comentar o Gênesis 22 também, que é a segunda-feira aí. E nós temos a morte de Sara. Vamos avançar agora na terça-feira para falar da morte de Sara, certo? Ali em Gênesis capítulo 23. Tá? E uma esposa para Isaac. Bastante interessante, queridos, eu escrevi também um pequeno texto, tá? Nem é um texto tão extenso, há um tempo atrás, exatamente sobre o processo de compra e venda. Isso aqui está no meu blog, lá no blog Sotanar, que é um estudo histórico sobre o processo de compra e venda de propriedades nos tempos bíblicos. E aí eu faço um estudo histórico-cultural de Gênesis aqui, que é da morte de Sara. Por que isso é interessante? O que acontece? Você tem ali, no capítulo 23, se você pegar a sua Bíblia aí no capítulo 23, Abraão vai negociar a caverna ali em Macpela,
e diz que ele para, né, na entrada da cidade, nas portas da cidade, para conversar com os filhos de Et, né, de Het, né, na porta da cidade. Então as pessoas passavam pela porta da cidade e ele estava ali. O que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo um processo judicial. Eu tenho aqui a porta da entrada de uma cidade. Deixa eu só me lembrar aqui de que cidade é essa, porque essa não é de Het. Tá? Agora, de Gezer. Essa é a entrada de Gezer. Tá? Aqui, se vocês olharem aqui, você tem uma entrada da cidade. Geralmente as entradas elas tinham essas câmaras. Tá? E aí, os juízes ficavam aqui na entrada da cidade. Então, quando você queria comprar uma propriedade ou fazer uma negociação legal, você tinha os juízes e os sábios aqui. Você vinha na porta da cidade e você fazia uma negociação. Em outras palavras, o capítulo 23 aí de Gênesis está nos apresentando uma negociação legal. Abraão está comprando de forma legal essa parte aqui de Macpela. Tá? Eu escrevi esse texto aí. Depois eu vou deixar o link, vocês podem ler o artigo completo, não é um artigo longo. Aqui tem a bibliografia que eu usei para escrever ele. Mas, enfim, aqui você tem um processo legal. Se vocês lembrarem do casamento que é apresentado lá no livro de Ruth, o casamento de Boaz e Ruth, vocês vão se lembrar de que lá no texto lá de Ruth, o Boaz também vai na entrada da cidade para ajustar com o Goel, com o resgatador de Ruth, o casamento. Ou seja, ele vai negociar para fazer um casamento lá de forma legal. Ok? Então, isso é extremamente importante de você perceber. O que está acontecendo aqui é um processo legal dos dias. Por isso que diz que eles estão na porta da cidade. Menciona que Abraão está na porta da cidade. Tá? Eu gostaria de grifar bastante essa expressão, na porta da cidade. Porque, às vezes, quando a gente não tem noção do contexto histórico, cultural, arqueológico, por detrás do texto, a gente lê algumas expressões, eles estavam na porta da cidade, e essa expressão parece irrelevante. Mas, na verdade, essa expressão ela é determinante, porque essa expressão aqui, para nós, que estamos muitos séculos e milênios depois do texto, essa expressão parece irrelevante. Mas, para Moisés, que está escrevendo para pessoas daquela época, as pessoas daquela época sabiam o que estava acontecendo. Era um processo legal. Abraão estava comprando essa região dos filhos de Het, certo? E ele sepultou Sara ali. Depois que Abraão morre, também que a lição vem lidando com isso, ela também é sepultado, Abraão também é sepultado, né? É interessante porque o texto bíblico aqui no capítulo 25, verso 7 a 10, vai falar que Ismael e Isaac sepultaram ele nesse mesmo local. Então, eles foram sepultados na terra de Canaã. Essa ideia de ser sepultado na terra de Canaã é uma ideia muito interessante, porque o próprio Jacó, mais tarde, quando ele morre, ele pede para não ficar no Egito, ele quer ser sepultado junto dos pais dele, né, junto da família dele na terra de Canaã. E o José, antes de morrer, ele faz menção a seus irmãos de que quando eles saíssem dali, era para eles levar os ossos dele junto para a família dele em Canaã. E, de fato, quando o Moisés tem o êxodo, ele leva os ossos de José. Né? E o autor de Hebreus menciona, né, que José, pela fé, fez menção, né, de levarem seus ossos para a terra de Canaã. Ou seja, eles tinham essa noção de ir para Canaã, de estar em Canaã. Eles não eram dali. E aqui tem até uma aplicação espiritual muito interessante, né, se a gente for retratar. Né? Eles estavam no Egito, eles tinham consciência de estarem no Egito, mas eles sabiam que eles não eram do Egito, eles eram de Canaã, e eles tinham que ir para Canaã. Então, isso aqui tem uma questão muito interessante, uma aplicação para os nossos dias espiritual bastante interessante. Bom, queridos, para nós finalizarmos aqui, nós temos a questão do casamento, né, de Isaac. Né? O Eleazar, servo de Abraão, ele é convidado, né, a buscar uma esposa para Isaac entre os seus familiares. E ele vai buscar essa esposa, né, lá na família do Labão. Né? A Rebeca é irmã do Labão. No Gênesis capítulo 24, tem um detalhe bastante interessante aqui,
que é no verso 29. Ele diz assim, ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Verso 30. Pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã. Isso aqui é extremamente interessante, porque veja, o texto em si, o contexto, tem uma questão bastante espiritual. Abraão chama o seu servo, possivelmente aquele Eliezer, ele só tu vai buscar uma esposa para o meu filho, tu vai buscar uma esposa lá para o meu filho. Aí ele faz uma oração e ele fala, o anjo que tem me acompanhado e tal, vai te acompanhar. E aí ele faz, o Eliezer também faz uma oração, dizendo, ó Senhor, a mulher que tirar água para dar para os animais e tal, essa é o sinal que é a mulher que tu mandou para o meu senhor Isaac. Ele chega lá, a Rebeca tira a água e ele então vê que é Rebeca. Então ele conta para Rebeca e ele dá as joias que seriam o dote. E Labão, quando ele vê, é interessante que o texto diz, pois viu as pulseiras. Labão vai ao encontro do servo do Eleazar porque ele viu as pulseiras. Ou seja, aqui nós já temos um spoiler de Labão. Lembre-se que eu falei em textos anteriores desses links, desses detalhes que Moisés deixa no texto. Exatamente aqui ele está deixando o Labão como um indivíduo avarento. Isso vai nos dar um spoiler para mais tarde, nos próximos capítulos, quando Jacó se casar com uma filha de Labão, que Jacó vai ter problemas financeiros com Labão na negociação, certo? Então, aqui nós temos, né, um spoiler de quem é Labão e da sua avareza, né? E aqui também é interessante que nós temos um ser que aparece muito aí, que é o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor, eu até escrevi um livro sobre isso, eu tenho um livro escrito sobre isso. Quem quiser adquirir o livro, é só entrar em contato comigo nos comentários, entra em contato comigo nos comentários, e aí eu explico como adquirir esse livro. Esse livro aqui, ó, A Natureza e a Obra do Anjo do Senhor na Bíblia Hebraica, onde eu vou, prefaciado pelo Sérgio Monteiro, inclusive, onde eu vou explicar quem é esse anjo do Senhor, são 244 páginas. Eu vou explicar quem é o anjo do Senhor e eu vou demonstrar que ele é Jesus pré-encarnado já na Bíblia Hebraica. Então, esse anjo do Senhor aí que se manifesta aí, ele se manifesta de forma bastante interessante para sempre estar livrando. É interessante o quê? Para nós finalizarmos essa parte aqui, essa lição, para nós finalizarmos essa parte, se nós notarmos um detalhe que, porque no capítulo 16, o menino lá, Agar, ela sai da casa de Abraão por causa de uma briga com Sara, ela sai da casa de Abraão e o anjo do Senhor intervém. Aqui, no capítulo 24, no capítulo... no capítulo 24, deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar aqui. No capítulo 24, no verso 25 e tal, de novo, você tem de novo o anjo do Senhor intervindo. É interessante porque o anjo do Senhor, ele auxilia Sara e Ismael, ele também vem para o servo Eleazar, ele também acompanha Abraão, então você vê que o servo, esse anjo, ele aparece o tempo inteiro para os patriarcas. Eu gosto de chamar isso aqui de cristofania, uma manifestação de Cristo. E é interessante porque lá no capítulo 16 de Gênesis, o lugar onde o anjo aparece fica conhecido como Ber Lai Roi, né? O poço do Deus que vê. Extremamente interessante, eu tenho um vídeo sobre Gênesis 16 aqui, explicando esse texto, está aqui no canal, vou deixar o link na descrição também, e nesse vídeo lá eu explico a relação do anjo do Senhor, a divindade do anjo do Senhor e a relação com esse lugar. Por que eu estou mencionando isso? Isso é interessante. Por quê? Após a morte de Abraão, o capítulo 25, verso 11, diz que Isaac, ele vai habitar exatamente nessa região aí. Isaac vai ficar exatamente nessa região aí onde o anjo apareceu. É bem interessante, onde houve essa manifestação do anjo. Depois você tem, há uma discussão aqui que o Ducan traz, eu não vou entrar nela, porque nós não temos uma resposta muito clara acerca disso. Se Quetura e Agar eram a mesma pessoa, muitos pensam que de fato era. Agora é interessante nós falarmos rapidamente aonde os filhos, porque o texto de Gênesis 25, verso 18, diz que os descendentes de Ismael vão habitar aí próximo à terra de Avilá. A terra de Avilá seria aqui, essa região aqui, ó, do Mar Morto, né? Diz que é a região do Avilá que olha para o Egito. Então, porque o Egito está nesse lado, você tem aqui
desculpa, Mar Morto não, o Mar Vermelho. Você tem o Mar Vermelho aqui. Mar Morto não, Mar Vermelho. Então você tem o Mar Vermelho aqui, você tem o Egito aqui e você tem aqui a terra de Avilá nessa região aqui. Então eles vêm para cá, né? Então Canaã fica aqui, os descendentes de Abraão, né, e Isaac vão ficar nessa região aqui e Ismael vai descer para cá com sua descendência. Tá certo, gente? Então, esse é um pouquinho da lição dessa semana. Espero que vocês tenham gostado da recapitulação. Alguns detalhes que eu julgo importantes da lição são esses aí, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.